eu tive o prazer de novamente poder encontrar o Horta e dessa vez com a família. A filha dele é muito fofa, gente, muito fofinha, muito uma carinha de, me abraça que eu quero dar uma mordidinha, sabe aquela coisa? Horta, boa tarde, tudo bem? Tudo bom, Day? Um beijo para você, um beijo para quem está nos assistindo. A pequenininha é toda fofolete, né? Toda do jeitinho dela, toda... Tímida, mas aquele tímido que olha nos olhos, né? O pessoal diz que aqui em casa que ela faz o que ela quer comigo. Não é verdade. Eu mantenho ela em rédea curta. Tudo que ela pede, eu levo uns 5, 7 minutinhos, eu dou. Você fala não e vai lá. Exatamente. Sou muito duro. Não vou. Aí daqui a pouco você... Eu sou assim com as minhas sobrinhas. Elas pedem, daqui a pouco eu tô... Já desde quando eu vi, já foi. É assim. Muito bom, foi muito prazeroso poder encontrar todo mundo, encontrar as pessoas com a família também, sua esposa estava por lá, também muito simpática, um clima muito agradável, um clima como é a comunidade 247 quando a gente está aqui, e isso se refletiu lá também, então foi um momento bem legal. Horta, diferentemente disso, né, tem algumas coisas que são boas, outras bem espinhosas, a gente tem que tratar sobre os assuntos do cotidiano, né. Puxei aqui hoje sobre esse encontro do Lula, hoje lá para anunciar a produção nacional de vacina. A gente vai tratar disso daqui a pouco, para vacina para dengue. Olha só, num país que a gente há pouco tempo estava no negacionismo, dando cloroquina, o governo dando cloroquina, ivermectina, e correndo atrás de EMA para dar medicamento que não tinha efeito para a Covid, e muita gente infelizmente perdeu a vida, perdeu amigos, perderam familiares, né, por conta desse negacionismo criminoso. A gente tem essa notícia de hoje, mas também tem os fatos, né, da política, do cotidiano da política e desse processo que a gente está assistindo do 8 de janeiro. Semana passada teve aquela série de desdobramentos a partir das levantamentos do sigilo, da delação, e muita coisa veio de lá para cá, né? Inclusive novos áudios tratando aí sobre o 8 de janeiro e a ligação desses nomes de militares com gente que estava lá no acampamento. Bolsonaro está indo lá pedir que seja julgado pelo pleno e diz ele que quer a retirada ali do julgamento de Flávio Dino e Cristiano Zanin sob o argumento de que são suspeitos, porque eles foram indicados pelo Lula. Ao mesmo tempo, a gente olha e fala, bom, se eles estão usando essa regra, todo mundo que foi indicado pelo Lula ali, no Supremo vai ter que sair, vai sobrar uns 3, né? Aí vai sobrar os 2 que eles indicaram e mais um, que é o Gilmar Mendes, que foi indicado pelo Fernando Henrique. A conta vai ficando... Aí você fala assim, vai votar 2 a favor e 1 contra. Será que é essa conta que a defesa e o Bolsonaro está querendo fazer nesse julgamento, Horta? Então, Daiane, você vê como o Brasil estava destruído durante o governo Bolsonaro, né? Pois é. Nós estamos retomando agora a vacina, estamos retomando o processo de produção, porque o governo, muitas vezes, a gente pensa que o governo é só um espaço de exercício de vontades. Eu quero fazer, eu faço. Não é assim. Determinadas coisas precisam de tempo, política de saúde precisa de tempo para se estabelecer, política de produção de insumos para a saúde, você precisa montar parques de pesquisa, depois parques industriais ligados à saúde, ter demanda para isso. Esse negócio é um troço complicado, e toda vez que você tem um governo que provoca uma interrupção nos investimentos de saúde, de educação, de ciência, você atrasa o processo todo em algumas décadas, não é nem alguns anos, são algumas décadas para voltar a fazer tudo isso. E num país como o nosso, em que nós precisamos de efetivamente tudo, né? Às vezes eu vou discutir ali com algum neoliberal, o neoliberal fica falando em Estado mínimo, eu digo, filho, você tem noção que no Brasil o pessoal não tem água encanada ainda direito? Você tem noção que nós temos um país que precisa de médicos, de hospitais em diversos lugares desse país, aliás, na imensa maioria dos lugares. Como é que você tem a coragem de falar em Estado mínimo, filho, entendeu? Então, para ter uma ideia de como o Brasil foi deixado às traças, basicamente, com essa dupla Temer-Bolsonaro. Eu gosto muito de botar o Temer nisso, porque às vezes a gente esquece do mal que esta criatura cometeu para o Brasil, ainda vai ser resgatado já pela história. Então, de alguma maneira, o que o presidente Lula vem fazendo
é uma tentativa de resgatar o que se passou, né, manter algumas coisas, tentar avançar. Não é uma questão simples, não é fácil, como a gente está vendo agora nessa questão das vacinas contra a dengue, que é uma coisa que nos aflige, olha, há décadas. Eu não me lembro da década de 90, a Globo fazendo campanhas no Rio de Janeiro, desesperada quando ela descobriu que o mosquito PM não mata mosquito, né? O PM mata o jovem negro da periferia que resolve ir para Copacabana. Aquele ali o PM pega, prende, bate no ônibus, mas o mosquito não tinha como parar. Então os mosquitos vinham por todo o Rio, picavam o pessoal da Zona Sul. Quando a Globo descobriu isso, nossa, vieram as campanhas contra a dengue. É bom a gente ver que a gente está avançando. Com relação ao Bolsonaro, o Bolsonaro faz uma conta muito simples, né? Ele sabe que a única coisa que efetivamente ele tem nesse processo todo é a condição de se colocar como vítima. E ele tanto vai usar essa condição durante o processo, durante a instrução e durante o julgamento, como efetivamente numa eventual sentença condenatória contra ele vai se colocar nessa condição de vítima o maior tempo possível. Por isso que ele quer que seja julgado pelo pleno, porque daí ele tem mais condições de fazer a bagunça, ele tem mais tempo para se colocar nessa condição. Eu não sei qual o rito que o STF vai adotar, mas é importante que o STF primeiro defina o rito para todos os processos e depois a gente vai julgar para não cair naquela bobagem de vamos, depois volta, depois ganha tempo aqui, acolá. Você sabe, né, Daiane? Às vezes os advogados fazem essas coisas. Agora, com relação a essa questão de excluir o Dino e o Zanin, eu topo se ele excluir os dois que ele indicou também. 2 para lá, 2 para cá, excluímos todos eles e ficamos só com aquele conjunto, né, que foi indicado lá atrás, ou nos primeiros governos Lula. Eu topo com ele. Eu acho que esse argumento é um argumento de tiro no pé, porque se ele não quer o Dino e o Zanin, eu também não quero os dois que ele indicou, que, por sinal, são os únicos que votam a favor das causas do Bolsonaro religiosamente. Pode ter certeza que tem 2 votos sempre a favor das causas do Bolsonaro, são sempre os 2 ministros dele indicados. Então, eu acho que a gente começa uma caça às bruxas que é saudável discutir, tá, Daiane? Eu não sou contra discutir isso. Eu acho que essa história do juiz imparcial, que julga com a lei e nada mais, os olhos vendados, isso é uma grande bobagem que se perpetuou. Todos nós somos orientados por perspectivas políticas, sim. A questão é como se você colocou. Se a gente for tirar todo mundo que tem relação com A ou com B, não vai sobrar juiz nesse mundo. E essa discussão é importante, Daiane, porque a gente precisa, sim, melhorar a qualidade da nossa justiça. O que me impressiona é que o Jair Bolsonaro agora queira melhorar a justiça. Só falta ele me dizer agora que bandido bom não é mais bandido morto, e agora ele é a favor dos direitos humanos e ele gosta... E não da tortura. Eu só ele me dizer isso também, porque daí, aí a gente vai dizer, nossa, mas, que mudança, né, Daiane? Que mudança, né? Ele sempre defendeu a tortura como um instrumento da justiça, um instrumento legítimo. E agora, eu não vi tortura na conduta do Alexandre de Moraes lá com o Mauro Cid, mas também, alguém de manhã falou sobre... foi o deputado Bongás, aí do sul, da sua terra. Ele destaca, né, que o Bolsonaro fica fazendo um discurso de que a ação no Supremo do 8 de janeiro está enraizada, esse é o discurso do Bolsonaro, enraizada na delação. No entanto, o que demonstra, na avaliação também do deputado, e eu concordo com ele, o que demonstra é que essas investigações estão baseadas nas provas, né? Inclusive derrubam um argumento que ele fala, o Bolsonaro diz, e a defesa do Bolsonaro diz, não, essa delação mudou de versão várias vezes. Mudou porque as provas iam aparecendo e o Mauro Cid ficava em situação conflituosa, com contradições em relação àquilo que ele tinha dito. E ele tinha que, ou ele falava a verdade, ou ele perdia os benefícios do acordo de delação que ele fez para não ter repercussão jurídica no caso do pai dele, que ele envolveu o pai dele na venda das joias, envolveu a esposa dele na questão do cartão de vacina, bem como a sua filha mais velha, não é a filha menor, tá? É a filha mais velha. Então, o discurso do Bolsonaro dizer, não, está torturando, ameaçando prender a pai, a mãe, não sei o quê, está ameaçando prender porque eles participaram de toda a trama, seja do golpe, seja do processo ali de adulteração e roubo de joias. Então, o acordo de delação do Mauro Cid vem nesse escopo. Mas o Bolsonaro diz que agora não, que agora
esse negócio de tortura não pode, que tem que ter direito, que precisa respeitar o foro, ele está todo legalista agora, todo 4 linhas, né? Eu não sou jurista, Daiane, você é advogado, eu não sou, mas até onde eu sei, a delação não pode ser usada como prova, né? Inclusive, essa foi uma das grandes discussões, que o Sérgio Moro usava a delação como prova nas sentenças. Nas sentenças condenatórias, ele citava as delações. Veja, isso não pode ser feito. Na sentença condenatória, o juiz tem que citar a prova. A prova pode ter sido oriunda da delação. O delator vai lá e diz, olha, tal dia nós fizemos uma reunião, eu, Daiane, a Tuxi, mas o Paulo Moreira Leite, estava todo mundo lá. Opa, o Fernando delatou. Ok. Agora a Polícia Federal vai verificar com os celulares se naquele dia nós estávamos naquele momento, com fotos, se houve registro dessa reunião, quem mais estava na reunião, aí chama a Daiane vai lá e diz, não, eu estive na reunião, falei, opa, não é mais a delação, agora é um conjunto de provas que demonstram que aquela reunião aconteceu, então o juiz não está citando a delação. O Mauro Cid, por exemplo, muito provavelmente não vai ser citado em nenhuma das sentenças condenatórias, se elas existirem, porque a delação não é prova. O STF não é Sérgio Moro. E até onde a gente viu, a Polícia Federal fez um trabalho gigantesco e muito inspirado em como não fazer bobagem a partir do exemplo de Sérgio Moro. Porque Sérgio Moro, para quem não sabe, ele cometeu 2 vezes os mesmos erros. Ele já tinha julgado o caso do Banestado e tinha condenado um monte de gente no Banestado e todas as condenações foram anuladas porque ele é um péssimo juiz. Tecnicamente, não conhece efetivamente a lei e abusava dos seus poderes o tempo inteiro. E aí, porque a gente viu o Sérgio Moro, porque a gente percebeu o tamanho dos absurdos que ele cometeu, o STF parece que tomou caminho diferente, ou vai tomar caminho diferente, porque ainda não tem as sentenças condenatórias, mas certamente o papel da Polícia Federal foi muito mais bem feito. Dá um trabalho ler aquelas coisas lá, Daiane, não sei se às vezes dá uma incomodação, porque aquele Mauro Cid, ele mente, e vou dizer mais, o cuidado que o Alexandre de Moraes teve para não botar aquele cara na cadeia é gigantesco, porque aquele cara mentiu pelo menos umas 4 ou 5 vezes sobre todo o sistema. Muito. Continua mentindo às vezes. E aí o Alexandre de Moraes chama o cara e diz assim, olha, eu vou lhe prender, porque os fatos estão vindo diferentes do que você contou. Cara, a paciência que o Alexandre de Moraes teve, ele não teria tido. E se o Bolsonaro fosse juiz, minha querida, a tortura já tinha pegado ali, certamente, né? Muito, muito. Ele continua mentindo. Ele diz no depoimento lá, quando o Alexandre de Moraes o questiona sobre os acampados e os manifestantes, né? O pessoal que foi lá para a Praça dos Três Poderes, ele diz, não, a gente nem sabia daquilo lá. E aí as conversas dele com os generais, né? Vem os áudios dizendo, não, olha, eu vi o pessoal lá, tem fulano, tem Beltrano. Aí, cara, na realidade é isso. Então, você veja, está havendo, inclusive, uma paciência exacerbada com o Cid, que eu acho que pode ser porque ele é coronel do exército, branco, tem dinheiro, né? Porque se fosse jovem negro de periferia, com uns 10 gramas, 15 gramas de maconha no bolso, ele já tinha tomado 3 safanão, 4 burdoados, e o Jair Bolsonaro já estava chamando ele de meliante e dizendo que tem que morrer mesmo porque fez porcaria. Então, eu acho que nesse caso, o que a gente tem que rezar é que o Bolsonaro fale muito. Fala, Bolsonaro, fala todos os dias, destrói a sua defesa todos os dias, conta bobagem todos os dias, porque a gente consegue sentir vergonha, porque um dia esta criatura nos governou como presidente, mas ele vai aumentando a velocidade que ele tem para um período bastante fértil na papuda. Vou ler aqui alguns comentários dos nossos internautas. A Reginalíssima mandou 2 superchats aqui para o nosso programa. Obrigada, Reginalíssima. Ela diz aqui, Horta, só escapa Moraes, que foi indicado pelo vampiro. E aí, outro, ela diz, Horta, quando preso, Bolsonaro ficará nas 4 linhas, de fato. Hashtag adorei, Reginalíssima, muito bom. Mas não é só o Alexandre, né? Você citou que o Gilmar Mendes foi indicado pelo... O Gilmar Mendes foi indicado pelo Fernando Henrique. Eu acho que são só os 2, né? O resto tudo é indicado pelo Lula. Daqui para frente, acho que já não tem mais nenhum, né? Tanto um para Dilma, outro pelo presidente Lula nos 2 governos, então tem
variações ali. Dentro dessa discussão sobre morais e processo, né, a gente tem assistido aí as ações do Elon Musk, que foi lá para a Alemanha. Daqui a pouco eu quero te ouvir sobre esse resultado lá das eleições. Mas está aqui a matéria que publicamos lá no nosso site, né? O Elon Musk ataca o Alexandre de Moraes sem provas e diz que ele teria retirado, aqui abre aspas, seus ativos, né, dos Estados Unidos. O bilionário de extrema-direita intensifica aí a sua guerra contra o ministro na Suprema Corte Tribunal lá, da Suprema Corte aqui do Brasil. E lá nos Estados Unidos há uma ação também por aquela empresa Robo e mais uma empresa lá do Trump contra o Alexandre. Eles dizem que é contra o Alexandre de Moraes, na verdade é contra a decisão da justiça brasileira assinada pelo Alexandre de Moraes, sobre a questão de derrubar páginas, e o argumento é bem esdrúxulo, né? Não, porque ele está pedindo para derrubar lá, mas quando derruba lá, derruba aqui nos Estados Unidos, e ele não tem o condão de poder decidir sobre o que fica no ar aqui, só lá. É uma tese que não se sustenta de pé em nenhum... Quando se trata de direito virtual, direito digital, isso acaba não tendo nenhum efeito, mas eles fazem um bom barulho nas redes, né? Como essa questão também de dizer que o Alexandre de Moraes tirou seus ativos. A única coisa que o Alexandre de Moraes fez foi desativar sua conta do X, o que eu achei bem interessante, né? Ir lá desativar e não falou para ninguém, deixou o pessoal na especulação. Como é que você vê essas ações do Elon Musk? Você acha que isso vai se intensificar? O Trump fez uma referência lá ao Eduardo Bolsonaro, no evento lá da extrema-direita, lá nos Estados Unidos, pediu para ele levantar, para dar oi pro papai. Só faltou, parecia o show da Xuxa, né? Que para quem que você quer mandar um beijo? Aí pergunta para Aí fez a mesma coisa com o Eduardo Bolsonaro, manda um oi pro papai e tal. Mas a extrema-direita sinalizou nas redes que isso seria uma demonstração de apoio incondicional do Trump e, portanto, o Rodrigo Constantino disse isso. Agora é a hora, nós estamos com o apoio dos Estados Unidos, temos que ir para cima, é tudo ou nada. Como é que você vê isso, Otto? Nós estamos vivendo dois problemas, né? O primeiro problema é que nós temos uma figura completamente fora dos limites do poder democrático republicano como presidente nos Estados Unidos, né? Esse é o primeiro problema. O Donald Trump, ele hoje não é presidente dos Estados Unidos, ele é imperador, e quem está dizendo isso não sou eu, quem está dizendo isso são os próprios advogados e membros do judiciário dos Estados Unidos dizendo que as coisas estão passando dos limites. Então, eu não sei por quanto tempo isso vai continuar assim. Essa é uma guerra interna nos Estados Unidos, em que a sociedade americana vai ter que botar o Donald Trump no lugar dele. Se não colocar, nós vamos ter sérios problemas ali adiante. Então, esse é um primeiro problema. Nós temos um plenipotenciário que comanda a maior máquina de guerra do mundo e que não tem nenhum escrúpulo, nenhum tipo de inteligência emocional ou inteligência geopolítica suficiente para compreender o que está fazendo. Então é bem provável, sim, que ele utilize as ferramentas norte-americanas para desestabilizar o Brasil, sua democracia, seus poderes, suas instituições. Isso está de novo no cardápio. Eu tenho conversado com alguns amigos e a gente concorda que o mundo voltou à década de 50 e 60 nos Estados Unidos, logo pós-Segunda Guerra, onde no cardápio das ações das grandes potências, ou seja, o que elas podiam não fazer, estavam lá, assassinatos, golpes, derrubadas de países, ataques nas mídias, descer com o exército dentro do país. A gente sabia que os Estados Unidos fez isso tudo durante esse período da Guerra Fria, e isso voltou porque Donald Trump está nessa situação. Então, é importante sim que o Alexandre de Moraes se proteja nisso, né? É óbvio que o Alexandre não pode mais sair e viajar para os Estados Unidos, nem pode viajar para algum país que tenha um governo frágil e um acordo de extradição com os Estados Unidos, porque efetivamente vão haver pressões e a gente não pode deixar isso ocorrer. Agora, está na hora do executivo brasileiro responder, porque nesse momento parece que é um problema do Alexandre de Moraes, e não é um problema do Alexandre de Moraes, é um problema de soberania brasileira. Só um pouquinho, não é uma decisão do Alexandre, é uma decisão do Poder Judiciário brasileiro, e o Poder Judiciário brasileiro é parte do Estado brasileiro. Está na hora do presidente Lula e está na hora da diplomacia brasileira começar a reagir frente a esses absurdos. Eu já venho dizendo isso há algum tempo. O executivo brasileiro está dormindo com relação às ameaças fascistas internas e externas. Estão fingindo que não existe nada. Preferem usar bonés do que efetivamente alguma ação. Só que vai haver um momento em que o judiciário brasileiro, e em especial os ministros do STF, vão dizer, olha, chega,
Se vocês não vão pegar junto, e por vocês eu estou falando legislativo e executivo, se vocês não vão pegar junto defender isso, nós também não vamos ficar segurando essa bronca. Porque, no final das contas, Daiane, o que está se discutindo aqui é soberania. E soberania dentro do espaço digital, que é uma coisa muito mais complicada. Porque, antigamente, a gente sabia que as leis valiam dentro dos espaços definidos pelas fronteiras físicas de um país. Lá no início do século XX, os Estados Unidos e a Inglaterra ampliaram essa percepção para que as leis dele valessem onde os produtos e a moeda deles estivessem. Já foi uma certa violência. Agora, o que o Elon Musk quer, junto com o Mark Zuckerberg, junto com outros indivíduos, é que a soberania norte-americana, os interesses dos Estados Unidos e dessas empresas valham onde quer que o sinal das suas internets atinja. E aí é uma questão de soberania. Eu acho que a discussão que o Alexandre de Moraes está fazendo é uma discussão válida e importante, mas acho que a forma como ele está fazendo é equivocada. Acho que o Brasil não tem que ficar punindo, prendendo, mandando desligar. O Brasil tem que trabalhar a sua soberania. Soberania tecnológica e soberania digital. Enquanto a gente não tiver soberania, as nossas decisões judiciais vão valer muito pouco, que é exatamente o que as Big Techs estão mostrando. Elas já não compareceram na reunião que foi feita pelo presidente, pelo Ministério e pelo, obviamente, o STF, dizendo que elas não se importam, e elas estão dizendo claramente para todo mundo, a partir de agora vai valer o poder da tecnologia. E nesse campo, Daiane, infelizmente, por conta de Temer e Bolsonaro, e a gente começou o programa falando disso, que interromperam os investimentos em educação e em tecnologia, nós estamos cerca de 20 anos atrasados do restante do mundo. E aí não dá para a gente simplesmente, numa canetada, evitar os efeitos desse atraso. Eu acho que o STF vai precisar de ajuda. Tá sem som, Dai. Obrigada. Você citou o Temer 2 vezes, né? No final de semana eu publiquei uma matéria de uma participação do Temer num evento, né, em que ele resolveu tecer uma análise sobre o governo Lula. Aí ele diz que o governo Lula sofre de uma falta de credibilidade. Veja só, o Temer, o cara que deixou o governo com a maior rejeição, né, de presidente da história, foi o artífice do golpe, né, ali, articulando, fez até aquele discurso, gravou o discurso, aquela coisa bizarra, reclamava de ser um vice, como é que era? Decorativo. Decorativo, e vem agora dizer que o governo Lula sofre de credibilidade, né? Quem tem a trajetória do Temer é bem discutível falar em credibilidade. Eu tenho uma amiga, Daiane, que disse que gostaria de ter a autoestima do homem branco, velho e rico. Entendeu? Ela disse, eu queria ter a autoestima dele, porque esses caras, eles acham que eles falam sobre tudo que todo mundo tem, e eles têm razão, todo mundo tem que ouvir. Ainda mais no direito, isso, né? Ele que é professor de direito e tal. Eles sempre acham isso. Demais. Aqui a Reginalíssima mandou um outro, primeiro lembrando, né, que ela tinha esquecido aqui, que do decano Gilmar Mendes, que deu inclusive entrevista, para quem não viu, deu entrevista para a gente no sábado. Vai ter entrevista. Aqui no Forças do Brasil, uma muito boa entrevista. Falou bastante sobre os erros cometidos pelo Supremo ao longo desse período. E ele faz a meia-culpa, né, em todos os lugares que ele vai, né, Daiane? Ele é o decano meia-culpa, ele já entra dizendo, não, erramos, realmente. Mas erraram muito, né? O Gilmar, decisões do Gilmar mudaram o trajeto desse país. A primeira, vamos lembrar, não deixando Luiz Inácio Lula da Silva ser ministro-chefe da Casa Civil de Dilma Rousseff. Aquilo fervorou, né? Não, aquilo permitiu o golpe acontecer, porque é unânime entre todos os avaliadores políticos que se Lula tivesse o tempo, naquele momento, no início do processo, e tivesse a possibilidade de fazer a articulação, a Dilma não tinha caído. Exato. Não, e o país não tinha sido levado pelas buraco, mãos do, né? Sérgio Moro, exato, para o buraco onde foi. E naquele momento ele empoderou também os fascistoides, né, do MBL, de tantos outros grupelhos aí que se arvoraram a partir daquela ação, se sentindo muito representado, né, e aliados, além do própria decisão do Gilmar, outros ministros ali que contribuíram para isso. E a Reginalíssima também diz aqui, Trump e Musk agora até tentam uma aproximação com Putin. Como é que você vê esse cenário, né, também geopolítico, hein? Não é uma aproximação, o que eles estão fazendo ali é tentar neutralizar a Rússia, porque a grande questão, e o Trump sabe disso... Então, para a gente falar aqui do que a gente está falando do Putin, Ucrânia, né, porque
Os Estados Unidos deu um cavalo de pau e falou pro Zelensky cuidar da vida, né? Isso, o que aconteceu? O Trump tinha prometido acabar com a guerra da Ucrânia, o tempo inteiro nas eleições disse que essa guerra não deveria ter acontecido, e ele agora vem cumprindo o que está fazendo. Ele acabou com a guerra da Ucrânia, ele desmoralizou o Zelensky, avisou para o Zelensky que o Zelensky tem que sair do país o mais rápido possível, ou então ele não vai ter país para sair. E nesse meio tempo, o Trump foi negociar com o Putin. O Trump está fazendo um jogo duplo. Ou ele quer apoiar que a Ucrânia entregue para ele as chamadas terras raras, que é um conjunto de minérios utilizado aí para a exploração espacial e para a microcomputação, em que a Ucrânia tem uma quantidade grande desses minérios. Ele quer basicamente, inclusive ele deu ali o valor, ele quer quase 2 trilhões de dólares em terras raras, e aí os Estados Unidos passariam então a defender a Ucrânia. Ou o Zelensky cai fora e ele vai acertar a paz com o Putin, vai parar com a guerra, trazer de novo, né, a condição da Ucrânia voltar a se organizar como um país pacífico do século XXI, e com isso o Zelensky cai fora. Então o Trump está jogando muito duro nesse processo, já declarou que o Zelensky não fala, não manda mais nada, mas eu acho que isso não é uma aproximação com o Putin. Na realidade, o que os Estados Unidos estão querendo fazer é neutralizar o Putin, porque a grande força geopolítica do lado oposto hoje aos Estados Unidos é a China, e o Trump sabe disso. Só que o Trump não pode encarar China e Rússia ao mesmo tempo, né? E esse é todo o balanço de poder hoje no mundo. Você tem os Estados Unidos de um lado e China, Rússia, Irã, Coreia do Norte, os países que se aliam contra ele do outro lado, dizendo, olha, você é claramente mais forte, tem mais, mas se você vier, você vai se incomodar demais. Então o que o Trump está tentando fazer é isolar a China. E para isso ele precisa que a Rússia se afaste daquela relação amistosa e que o Putin declarou várias vezes que era uma relação de séculos que eles iriam manter de amizade entre Rússia e China. Eu não acho que o Putin vai abrir mão disso. Eu acho que nesse momento há um jogo geopolítico. O Putin quer terminar com a guerra da Ucrânia o mais rápido possível, quer que seja reconhecido as terras que ele já tomou, portanto a região de Donbás, eu acho que a Ucrânia vai perder quase 30% do seu território nessa brincadeira, e o Trump quer que o Putin se afaste da China. Nesse momento eles estão concordando, então parece que é uma aproximação, mas não é. O que na realidade aconteceu é que as pessoas ficaram claramente indignadas com o Zelensky, que passou da conta. Zelensky e Europa parece que são cartas fora do baralho. Tem aqui, Horta, vários comentários aqui dos internautas concordando contigo, né? O Sérgio Sena diz aqui, certíssimo, Horta. O Amalu Fernandes também manda uma boa tarde aqui para você, e tem outros comentários também nessa mesma direção aqui no chat. Então, a gente está falando de questão internacional, eleição na Alemanha no domingo, com resultado ali que colocou a centro-direita, a direita, né, dos conservadores ali em primeiro lugar, vencendo o resultado eleitoral, mas a extrema-direita foi ali uma surpresa para alguns, e para outros já uma expectativa em cima dessa ascensão, atingindo ali o melhor resultado no processo eleitoral. A AfD, considerado o partido mais fascista, apesar das contradições, né? É um partido que supostamente tem um alinhamento com essa extrema-direita e tal, mas a pauta às vezes é confundida, né? Tem lá a principal liderança lá, ela é casada com uma imigrante, apesar de fazer um discurso contra os imigrantes. Enfim, essas contradições que tem a extrema-direita. Como é que você viu esse resultado eleitoral, apesar de todo o esforço lá do Elon Musk, não conseguiu a vitória, mas conseguiu um segundo lugar bem confortável, em que setores, tanto do campo de esquerda quanto da centro-esquerda e esses conservadores dizendo que não vão fazer alianças com a AfD na busca do tal cordão sanitário para isolar esses setores. Mas a gente sabe que para governar, muitas vezes é preciso fazer alianças, e esses setores conservadores podem sim sinalizar, até porque algumas pautas eles já aderiram, as pautas que essa extrema-direita defende, eles já aderiram. Como é que você vê esse resultado, Horta? Então, Dani, tem uma coisa assustadora e uma coisa boa lá na Alemanha, né? A coisa assustadora é que a extrema-direita vem se organizando numa velocidade maior do que era previsto, que toda a Europa já estava com um movimento muito forte desse nazismo, desse neonazismo, que vem se reestabelecendo, a gente já sabia. A Meloni, na Itália, é um exemplo muito claro disso. A primeira-ministra italiana diz claramente que ela é mussolinista, que ela acha que o Mussolini fez todas as coisas certas e foi um injustiçado. Então, veja, a Europa parece que todos aqueles controles
éticos, morais, históricos, legislativos, judiciários contra o nazifascismo, esses controles foram jogados fora. Isso estava muito claro. E, obviamente, que a Alemanha estava vivenciando isso. Então, era previsível que o partido, ou a vertente de extrema-direita, que é a AfD, a Alternativa para a Alemanha, né, essa é a sigla, que eles cresceriam. Então, isso foi o assustador. Eles cresceram mais do que se imaginava, conseguiram o segundo espaço, são, portanto, a segunda grande força do parlamento alemão. Agora, as novidades e as coisas interessantes, a gente vai separar em 3 grandes blocos. O primeiro é que os conservadores que assumem, porque quem assume é uma centro-direita e talvez uma direita um pouco, né, educada, eles estão sofrendo uma pressão muito grande para não se unirem à extrema-direita. Está havendo uma organização na sociedade alemã dizendo, olha, não interessa quais são as pautas, com esses caras nós não nos unimos. O que é um movimento muito interessante. Fernanda, é parecido com o movimento do Ele Não aqui no Brasil? Não, não é parecido, porque o movimento do Ele Não tinha um recorte muito claro, tinha uma bandeira muito clara, e lá não. Lá é um movimento muito difuso, baseado na história da Alemanha e baseado nesses constrangimentos que o nazismo ainda traz. Então, oferece-se ao partido que ganhou as eleições, que é o Partido Conservador, e o chanceler Merz, que vai representar isso, oferece para ele a possibilidade de não fazer acordo com o segundo colocado, mas fazer acordo com o terceiro e o quarto. Por quê? Porque a esquerda... Não sei se é o meu ou se é a internet do Horta. Minha internet às vezes dá uma oscilada aqui nos últimos dias. Vou pedir para vocês me darem um feedback aqui, um retorno, para saber se sou eu ou se é o Horta que está congelado. De manhã eu estava fazendo aqui o Bom Dia e teve um momento que eu não sabia se era eu ou se era o Horta. E fico assim, sempre o Horta. Do Horta, disse aqui o Beto. Obrigada, Beto, pelo retorno aqui, porque a gente fica perdidaço. Vamos esperar para ver se ele consegue retornar. Vou tirar ele aqui da tela, que está congelado. Conheça os cursos do Horta. Link na descrição.